Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre taxa de juros, Copom, macroeconomia, inflação e câmbio, ou seja, a dinâmica da macroeconomia no Brasil essa semana que foi divulgada aí a ata do Copom. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida se você gosta do conteúdo e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Vamos lá então, né, pessoal? A gente está num país que tem uma diferença gigante entre a taxa de juros de curto prazo, que é a taxa Selic, que hoje está em 2% ao ano, e a taxa futura de longo prazo, o DI, com vencimento em 2035, por volta aí de 8,5%. Né? Então, o que está tudo indicando é uma alta na inflação, né? A inflação acumulada, medida pelo IPCA, perto de 4,3%, e a gente está vendo o câmbio também ficar mais alto. Então, o que está errado, né? Porque eu costumo dizer, você olha o câmbio em 5,30, você olha a Selic em 2, você vê o DI futuro em 8,5%, e você vê a inflação implícita, você fala, poxa, não parece o mesmo país. Né? Então, o que eu acho que está errado, na minha opinião, ou na nossa opinião aqui até da Levante, né? É a taxa Selic. Né? E aí essa semana, na verdade a semana passada, né, o Copom manteve a taxa em 2% ao ano, mas tirou o tal do Forward Guidance, que foi uma experiência, né, sobre o comportamento aí futuro das taxas, e na minha opinião ele não abriu a porta, mas ele foi lá e destrancou a porta para um possível aumento de juros. Né? Isso até está refletido no relatório Focus, que é a expectativa aí de taxa de juros aqui no Brasil. Então, o mercado espera aí, em 2021, Selic de 3,25 e no final de 22 até um pouco acima de 4%. Né? Então, a taxa de juros está errada, né? Dado as condições que a gente está vendo de inflação mais alta e até mesmo de câmbio, né? Porque aí, com essa Selic muito baixa, você tem uma pressão de não atrair investidor estrangeiro, né? O Brasil sempre teve uma taxa de juros alta que acabava atraindo o investidor estrangeiro. E chama atenção, a gente chama aqui para inclinação da curva da taxa de juros. Então, você tem curto prazo em 2%, prazo mais longo 8,5%. Né? E aí isso tem a ver com as contas públicas. Né? Então, o mercado, né, o Banco Central vai lá e ele coloca qual que é a taxa de juros, né, em 2%, e o mercado que projeta, dado o juro real, né, que é medido pelo IPCA+, a antiga NTN-B, e o DI futuro. Essas são as taxas, vamos dizer assim, de juros, né, no mercado. Né? Você tem a Selic, que é quase todo mês aí definida pelo Copom, e essas taxas que flutuam. Conforme você tem uma perspectiva pior ou melhor de reformas, ou as contas públicas brasileiras piorando, né? Se a conta pública brasileira piora, essa curva de juros inclina mais, né? Então coloca uma pressão a mais sobre reforma. E aí o comunicado do Copom e a própria ata fala disso, né? E aí o que está acontecendo? Como eu disse, um risco de ter inflação mais alta. Né? Então, acho que é isso que está acontecendo. O Banco Central, nessa ata do Copom, deixou isso bem claro, né? Que está preocupado aí com a trajetória de alta da inflação, está preocupado com as reformas, tirou o Forward Guidance e, dadas as condições de mercado, pode vir a subir a taxa de juros. Né? Até tem alguns integrantes do mercado que acreditam que em março, né, já teria uma alta da Selic. Tá? E a outra conta que a gente faz, né, essa é a conta que o mercado faz para saber se a projeção de inflação está alinhada ou não, é a chamada inflação implícita. Né? Então a gente pega o juro futuro, né, e subtrai do juro real, que é a NTN-B. Né? Então a gente pega o 8,36, que é a taxa do DI futuro, subtrai, né, de 3,78, né, que é a taxa da NTN-B, o IPCA+. Né? Então a taxa implícita de inflação está em 4,76%. Todos esses números, pessoal, que eu estou falando, está na minha coluna Domingo de Valor. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, para você entender. Né? Aqui eu estou falando, claro, bastante do macro,
né, dizendo justamente que a taxa de juros deve subir porque a gente tem um risco maior de inflação e o Banco Central parece que já se atentou a isso. E aí, por último, né, falando de câmbio, que acho que aí é o mais difícil de prever, né, eu acho que o viés é de baixa, né, só para lembrar que o dólar saiu de R$ 4,00 no final de 2019 e bateu 5,20 em dezembro de 2020. Né, no ano, o dólar tinha chegado a subir bastante, tá uma volatilidade bastante grande do dólar, justamente porque a Selic, a taxa de juros Selic, está fora do lugar. Né? E se o governo brasileiro não fizer as reformas necessárias, talvez o Tesouro Nacional tenha que pagar mais, né, nessas taxas de juros futuras para poder rolar a sua dívida. Né? Então, a gente sabe, né, que brasileiro, de certa forma, empurra tudo com a barriga. Então, a gente aqui na Levante, e eu pessoalmente, não acho que o Brasil vai fazer todas as reformas necessárias, né? A questão da reforma tributária, mas mais uma vez fazendo aqui o uso de um exemplo de futebol, né? O governo federal não vai bater o pênalti na torcida, ou seja, não vai furar de vez o teto de gastos. Né? Acho que esse é o principal indicador aí, né? O principal fator de risco a ser monitorado em 2021. As contas públicas, efetivamente as taxas futuras e aí o quanto a Selic vai ter que subir para a inflação não sair de controle. Então era isso, pessoal. Minha visão então sobre taxas de juros e macro. Se você gostou, deixa aquela curtida. Como eu falei, o artigo completo aqui está na coluna Domingo de Valor. O link está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, tenham todos um excelente domingo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.